Então o preconceito é a ignorância, a falta de informação. A discriminação é a maldade e é crime. Eu sou Fernando Paiva Campos, tenho 29 anos, até dia 20 de abril do próximo ano. Sou jornalista, influenciador, até esqueço, escritor e palestrante. Eu perdi a visão aos 2 anos por recorrência de um câncer na retina, um retinoblastoma bilateral, que é um câncer raro, porém é o câncer mais comum pediátrico, né? O tumor pediátrico mais comum da infância. Eu passei por quimioterapia, radioterapia, mas chegou uma hora que a gente precisou fazer a enucleação dos globos oculares. E foi assim que eu perdi a visão, me tornei cego. Oito horas e 4 minutos. Bom dia! Me abençoa Mossoró, me abençoa todo o Rio Grande do Norte. Haroldo Jacome de Lira, radialista. Com 1 ano e 8 meses, eu fui vítima de paralisia infantil. Existia um número bem alto naquela época no nosso país e eu acabei sendo uma das vítimas da poliomielite, a paralisia infantil. No meu caso, atingiu um membro superior e também os 2 membros inferiores. Os primeiros sintomas foi na boca. A minha boca começou a entortar. Em seguida a boca voltou ao normal, os braços e as pernas não. Saudade Web, Mossoró, Rio Grande do Norte. Nós vamos entrar no agora. Eu sempre acreditei que eu seria comunicador, porque estava nas minhas veias. E eu sempre acreditei que na primeira oportunidade que eu tivesse, ela seria abraçada com muito carinho, como aconteceu. Mas não diferente dos demais, ao longo da nossa vida, é claro que a gente escuta, a gente passa por coisas que se você não tiver ciente do que você quer, você desiste bem antes de você mesmo começar a caminhar. Eu nunca fui apaixonado pela profissão. Foi chegando a época de escolher, eu tinha que escolher alguma coisa, escolhi jornalismo. E aí fiz a faculdade toda sem ser apaixonada pela profissão. Eu escolhi também porque era assim, eu sempre fui comunicativo, né? Então, como eu não sabia o que fazer, eu fiz, eu vou escolher jornalismo porque eu gosto de escrever, gosto de contar histórias, gosto de me comunicar. E aí foi. Muitos me perguntam se eu já sofri preconceito. Já e qual foi o pior episódio. Isso. Olha, isso. Grava. Muitos me perguntam se eu já sofri preconceito e qual foi o pior episódio. Eu fui até um diretor de rádio em Mossoró, falei da minha vontade, falei do meu sonho em ser comunicador. Eu sentado no chão, ele sentado na cadeira dele, parecia assim que eu era um pecador, ele era um Deus. Ele, com a sua arrogância, ele se levantou e disse: Haroldo, você está confundindo as coisas. A gente não está no programa Porta da Esperança, onde você vem aqui e realiza os seus sonhos. Aqui se trata de uma empresa. A gente não está aqui para realizar o que as pessoas querem. É claro que um não desse, ele não vem sozinho. É um não que vem acompanhado de um baque, né? Você escuta de alguém que você sonha que vai dar a sua primeira oportunidade. Eu saí dali aos prantos. Eu chorei mesmo. Mas aí eu olhei para a rádio assim e disse: mas isso é muito pouco para eu desistir. Sempre tive apoio da minha família para tudo. Então, desde que eu perdi a visão, nunca teve aquela coisa: ai meu Deus, e agora? Tadinho. Teve isso de outras pessoas da família que em algum momento quiseram super proteger, sentiram, né, um pouco de pena, principalmente logo quando aconteceu. Mas meus pais, minha família, assim, o meu núcleo, meu pai, minha mãe, minha irmã, sempre me criaram muito pro mundo. Sempre foi aquela coisa: quer fazer, vai fazer. A gente só tem que ver o caminho que a gente vai chegar nesse objetivo. Porque às vezes porque muitas vezes, quase sempre é diferente.
Não deixe nada, não deixe ninguém fazer você sofrer. Sorria sempre. Você sabia que o seu sorriso é muito importante e pode fazer a diferença na vida de alguém? Eu passava a semana em um local chamado Fazenda 31, próximo a Mossoró, e minha mãe e meu pai iam pro roçado. E pela minha deficiência, minha irmã caçula não ia e também eu não. Ela ficava cuidando de mim. E ali ela já virava minha ouvinte. Eu já passava a semana fazendo programas de rádio, batendo nas panelas, que seria a música de característica, né? E eu fazendo o programa e ela era minha ouvinte. Eu costumo dizer que no banheiro as pessoas cantam. No banheiro eu não cantava, no banheiro eu fazia programa de rádio e coisa de louco. É muito fácil você levar o nome de louco. Eu pegava um balde, eu vou tentar aqui fazer como é que eu fazia. 3 horas e 15 minutos, temos mais um ouvinte com a gente. Alô, boa tarde. Aí eu botava o balde na cabeça. Boa tarde. Eu fazia a voz e fazia tudo mais. E para provar que era loucura mesmo, quando terminava tudo isso, aí eu cantava a música que o ouvinte pediu. E eu mesmo anunciando. Até hoje, hoje eu tenho 49 anos, até hoje lembrar disso me emociona. Vamos ver como é que fica? Certo, vamos lá. Gravando. E sim, já aconteceu. Eu sou jornalista, né? Eu trabalho principalmente com as redes sociais, no Instagram, né? @FernandoCampos, no TikTok, @SouFernandoCampos. Tenho uma palestra, que é uma área onde eu me encontro com o meu público das redes sociais, o que é muito legal. Eu faço até uma comparação, assim, sei lá, com um cantor que faz show, sabe? É quando eu vou lá e tem aquele face-to-face com o público, que é muito gostoso também. É quando eles têm, a gente cria mais intimidade, digamos assim. E o escritor que, digamos, é o de todas essas crianças que eu crio, né? O palestrante, o influenciador, o jornalista e o escritor é o bebê mais jovem, assim, porque eu lancei um livro e eu vejo que eu ainda tenho muito, não que eu não tenha nas outras, mas como escritor eu tenho muito a amadurecer, eu, né, tenho estudado para isso e eu tenho muita curiosidade de mergulhar cada vez mais fundo. De Assis Linhares sempre foi conhecido por dar oportunidade. E aí eu, claro, com muito receio, com muito medo, eu disse: de Assis, o que é que você poderia abrir para mim aqui de oportunidade? Ele disse: eu posso colocar para você trazer os números da quina. Não é nem um exagero. Eu contava as horas, a semana inteira, para chegar por volta das 7h30 da noite de domingo, para que eu pudesse entrar no ar e trazer os números da quina. Na noite de sábado para domingo, eu não conseguia dormir. Era segundos. Eu passava segundos no ar. Boa noite, de Assis. Boa noite, ouvintes da Libertadora. Concurso 314, da quina, as dezenas sorteadas. 5 dezenas apenas, eu queria que fosse mais. Mas era o meu momento. Era a minha grande oportunidade. O pontapé inicial no rádio foi dessa forma, com a quina na Rádio Libertadora. Quando eu venho na rádio, por exemplo, no período da tarde, eu tenho esse instrumento aqui, ao qual eu brinco que é o meu jogo de sinuca. Como num jogo de sinuca, eu empurro e o computador está ligado, sempre em busca da autonomia. Muitas vezes eu estou sem bengala, porque, sei lá, estou aqui em casa. Em casa eu não uso bengala. Então, qualquer lugar que eu me familiarizo com o cenário, né, com aquele local, eu deixo de usar a bengala. Deixo a bengala ali no cantinho, que quando eu preciso eu vou lá e pego. E aí as pessoas, sei lá, me encontram nesse local, me veem assim, independente. Às vezes demora um pouco para perceber que eu sou cego. Às vezes só vai perceber quando eu digo. Se o meu objetivo como profissional fosse ser repórter, eu teria tido uma grande frustração. Mas eu sempre acreditei no locutor animador. O que a gente chama de apresentador, locutor animador, programas de variedades. Aquele programa que você fala de tudo um pouco. Sinceramente não, eu não acho que a minha deficiência possa ter atrapalhado. Talvez, em algum momento, algum diretor de rádio, ele possa ter tido alguma ideia
e a minha deficiência possa ter, não ter se encaixado. Pronto, eu vou escrever aqui algumas frases e aí vocês pegam. Pode ser? Sim. Espaço C G A S S S T espaço F F N. Eu gosto de falar de temas que trazem representatividade, que dão voz, que de alguma forma cumprem algum papel na sociedade. Agora, uma coisa que eu sempre tento trazer também para o meu público, hoje por coincidência vocês estavam vendo aqui eu gravar um vídeo sobre preconceito, mas eu também gosto de trazer coisas que são só de entretenimento, sabe? Eu adoro cultura, eu adoro falar sobre música, eu adoro falar sobre livros, e não necessariamente isso tem a ver com a questão da deficiência. Eu nunca bati nessa tecla nos meus programas, porque eu sempre tive receio de que as pessoas entendessem que eu estava trabalhando em causa própria. Mas sempre quando estava dentro de algum contexto, eu não perdi a oportunidade. Todas as vezes que um prefeito assumia Mossoró, ou uma prefeita, nesse período que eu tive em Mossoró, ou nesse período que eu tive em outras cidades, eu sempre perguntava ao prefeito que acabou de ser eleito, ou prefeita, e para o cadeirante, o que é que você tem, o que é que você pensa? Eu venho até aqui, coloco a perna aqui, assim, aqui eu já desço, e aí sigo, e para subir a mesma coisa, eu subo ali o primeiro degrau, venho para a cadeira, a quem eu chamo carinhosamente de minhas pernas. Teve uma vez que eu estava fazendo um programa na minha cadeira de rodas, e ela parou de funcionar. E alguém teve que levar ela para alguém consertar. A cadeira de rodas eu a chamo carinhosamente de minhas pernas. Então alguém levou as minhas pernas, não tinha ninguém para me colocar em outra cadeira, naquele momento. Eu fiquei de joelhos, hoje eu não consigo mais, o peso não permite. Eu fiquei de joelhos e alguém aproximou o microfone de mim. Sabe o que é que mais me gratifica em eu falar isso aí? É que naquele momento eu passei um baque e ninguém percebeu. Naquele momento eu passei assim por uma... Eu acho que só quem é cadeirante vai entender. Eu passei, levaram minhas pernas. Mas ninguém percebeu que eu estava triste, que eu estava preocupado, que eu estava angustiado, não sabia nem se ia receber a cadeira. Mas ao terminar a música que estava tocando, eu entrei no ar naturalmente e ninguém percebeu. Isso é muito bacana. Eu sempre digo que nós, pessoas com deficiência, podemos fazer tudo que outras pessoas que não têm deficiência podem fazer. A questão é que a gente chega lá por caminhos diferentes, né? Às vezes é um pouco mais demorado, às vezes é um pouco mais demorado, às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é um pouco mais difícil. Em algumas situações pode ser mais fácil também. Então, depende da situação, depende do que aquilo vai exigir do ser humano, da pessoa. Essa posição tá ótima aqui. Vamos lá. Ali. Gravando. E aí, vamos conversar? A questão é o seguinte, nada sobre nós sem nós. Então, se a pauta vai falar de acessibilidade, realmente precisa ter uma pessoa com deficiência para falar. Se é sobre alguma coisa relacionada à deficiência, tem que ter uma pessoa com deficiência. Isso daí não tem como escapar. Se a gente for falar que a poliomielite está voltando, todo mundo vai lembrar de ouvir um deficiente. Se a gente for lembrar, se a mídia for falar a respeito de um novo lançamento de cadeira de rodas, de imediato. Como se, aqui vai uma crítica construtiva e eu a faço com muito cuidado, como se o cadeirante não tivesse uma vida que não fosse algo ligado à sua deficiência, como se eu não fosse ao supermercado adquirir o meu feijão, o meu produto, a minha carne, como se eu não viajasse. Como se eu não viajasse. Você não vai ver alguém fazer uma matéria sobre, por exemplo, Gramado visitado agora no final do ano, estamos aqui com um deficiente. Só se for para falar sobre se o avião tem acesso, se a cidade tem acesso. Agora, nós não temos obrigação, nós não somos também material para pautas só com esse tema. Porque antes de qualquer coisa, nós somos pessoas. Tanto é que o termo diz, pessoa com deficiência. Pessoa vem antes.
Então, além da deficiência, nós tínhamos várias outras características. E aí, não me sinto representado. Infelizmente, eu acho que assim, a gente está conseguindo ter uma conquista agora de termos o nosso lugar de fala. Quando é sobre nós, nos chamam, porque antigamente nem sempre isso acontecia, viu? Então você sente um pouquinho, porque o pior preconceito que tem é o inconsciente. Esse é muito perigoso, não é? Eu tenho mais medo desse tipo de preconceito do que o aberto, do que o escancarado. Então, talvez até inconscientemente, acaba sendo uma atitude de preconceito. Gravando. A questão é que, no meu caso, o preconceito não se manifestou de uma forma agressiva. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho presença nas redes sociais e muitas marcas me procuram para fazer publicidade para elas, mas essas marcas me procuram quando elas têm alguma coisa relacionada à acessibilidade, quando elas querem que eu fortaleça o nome delas ali naquele meio, ou então, sei lá, que eu limpe a imagem delas, enfim, diversos motivos, mas sempre relacionados à pessoa com deficiência. E por que eu não posso falar de moda só porque eu sou um cara jovem, bonito, que gosta de me vestir bem, sem que aquela peça tenha necessariamente alguma coisa acessível? Por exemplo, após pandemia, as viagens voltarão. O deficiente não é procurado. O deficiente, ele só vai ser procurado se disser as empresas estão resolvendo a questão de acessibilidade. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Isso também é uma luta que eu travo, porque quando pensam em mim, quando falam, né, Fernando, associam muito a esse tema. Então, um desafio que eu tenho também é de dizer que eu também posso falar sobre outras coisas. Eu sou um jornalista. Então, eu quero aproveitar esse momento para pedir que os colegas, podemos chamar assim, né, acendam essa luz aí, desse alerta, e pensem realmente de um jornalismo vivendo um novo momento. Quem sabe, eu creio muito no antes e no depois. Quem sabe se após um depoimento desse, um vídeo desse, absolutamente sem nenhuma pretensão, algumas pessoas possam refletir em relação ao que foi feito até aqui. Que eles saiam da faculdade e venham para o mercado cientes que eles não vão atender só um público padrão. E que precisa ter essa preocupação, né, de contemplar esses outros públicos. E estamos chegando na nossa querida Rádio Saudade. A esposa sempre vem primeiro, dá uma varrida, liga o computador. E aqui chegamos. Alô você em casa, alô você no trabalho. Até às 11, o melhor da música nacional e internacional com Haroldo Jacobi, o seu amigo de todas as manhãs. Bom dia. Foi